Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência de todo o texto codificado são... Então vamos lá. Uma questão que você consegue entender que ela tem um gráfico, tem uma tabelinha, então ela tende a ser algo simples, tá? Só que preste atenção, somente com comando dá para resolver? Não, ou seja, a gente precisa encontrar mais informações, tá? Então a gente vai ler o restante. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, a cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica, tá? A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Ou seja, a letra original é a A codificada é D. Ó, a E é a original, a codificada é a H. Para quebrar um código como esse, a análise das frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Tá? Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise da frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são. Então vamos lá. As letras que mais aparecem, né, do texto codificado são essa daqui, ó. A, né, que é a maior barrinha, depois o D, depois o O e depois o S. Só que agora eu tenho que ver qual é a real letra, né? Então, ó, do A, na verdade, é quem? É o D. Eu coloquei D aqui, né? No caso é E. Ó, as maiores barrinhas são essa, essa, essa e essa, tá? Então, só recapitulando. Então, o A, na verdade, é quem? O D. O E, na verdade, é quem, ó? O H. O O, na verdade, é quem? O R. E o S, na verdade, é quem? O V. Então, dá para ver que a resposta correta, ó, é letra C, ó, D, H, R, I, V. Então, uma questão também fácil, entretanto, com um texto longo. Então, lembra que eu disse? Texto longo não significa questão difícil. Texto longo só significa que é uma questão contextualizada, que ele fez muitas informações. E aqui, na verdade, não é nem que o texto seja longo, ele tem um gráfico, 2 gráficos, né? Um gráfico e uma tabela, então que você tem que analisar essas duas coisas. E, obviamente, tem muitas informações, mas basicamente só para contextualizar essa ideia lá da codificação, tá? Então, uma questão também rápida de fazer.